A Rádio JSV apresenta Esporte por Esporte. Oi, gente, estamos aqui com mais um Esporte por Esporte e hoje o nosso programa tem a honra de receber uma garota que é uma figura, uma figuraça como pessoa, uma grande profissional, minha colega, minha amiga Paula Fernandes. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, Paula, poxa, muito legal você ter aceito o convite. Gente, para quem não conhece, a Paula, ela é professora de educação física. Nós nos formamos juntos, só para você ver quanto tempo faz que a gente já se conhece, mais de 20 anos. E é uma figura porque ela é muito descontraída, todo mundo gosta muito dela, só que também é um gênio do campo, dar treino, a criançada tem medo dela porque ela fica em cima, mas é assim, né, para fortalecer o trabalho e tudo mais, a gente tem que ter seriedade e disciplina, e ela vai falar um pouquinho da vida dela. E aí, Paulinha, conta pra gente como que você ingressou no esporte, né, quais foram as modalidades que você praticou e o que te motivou a seguir nessa carreira? Então, eu comecei com esporte muito pequenininha, né? Eu comecei com ginástica porque a minha irmã começou a fazer ginástica em Pinda e aí eu me encantei pela ginástica. E já era lá em Pinda? Já era em Pinda. Não fiz ginástica aqui em Taubaté, fiz direto lá na prefeitura de Pinda. E fiz natação um tempo também e gostava muito das duas modalidades. Tanto é que quando eles fizeram uma peneira, um testezinho, eu passei para treinamento das duas modalidades. Aí eu precisei escolher entre ginástica e natação. Porque quando a gente passa para a competição, não dá para fazer duas. E aí eu optei pela ginástica, que é onde eu me encantei, me encontrava, porque eu gostava muito de ficar pulando. Então, mas é ginástica olímpica, artística? Como que a gente fala nomenclatura? Então, antes era ginástica olímpica. Sim. Como a GR, que antes era GRD, passou a ser olímpico também, e outras ginásticas de trampolim, eles colocaram como ginástica artística. O artístico, por que esse nome é artístico? Porque envolve não só acrobacias, né? Tem a parte de artística, dança, de né? dança, tem a plasticidade, né? Por isso. Então, também tem a apresentação, né? A gente olha aquelas meninas, parecem umas bonecas, tudo pintada, tem isso. Isso é por isso do artístico? Isso. Igual a Lu tá falando, né? A ginasta, ela para se apresentar, ela tem que ter um colã adequado para a atividade, cabelo sempre preso, não pode deixar cabelo solto. Às vezes elas passam maquiagens. Os meninos também têm o uniforme deles, eles não podem competir de qualquer jeito. E a equipe inteira tem que estar com o mesmo colã. Padrão. Isso. Que legal, Paulo. E deixa eu te falar, e como foi a transição? Quando que você se viu de atleta para profissional? Como que foi isso? Então, quando a gente estava lá no centro de treinamento, tem a parte de solo, que é com música. E eu sempre gostei de montar coreografia. Então, as minhas coreografias eram montadas por mim. Aí, as minhas amigas pediam ajuda. E como a gente foi crescendo, e eu gostei muito dessa parte, às vezes tinha equipe menores, as menores que iam para competições. Então, a gente treinava, acabava o treino e a gente acabava ajudando. E foi aí que eu fui me apaixonando também pela parte de treinamento. De ensinar. E você chegou a competir em alto rendimento, Paulo? Não, eu fui a algumas competições paulistas, assim, mas a gente ia para participar, né? Mas não para chegar a ganhar, disputar. A gente teve equipes. Mas você tinha toda a preparação de um alto rendimento? Eu treinava, às vezes eu treinava em 2 períodos, à tarde e à noite, treinava final de semana, feriado, a gente tinha... Atleta não tem isso, né? Não, a gente treinava de verdade mesmo. Entendi. E lá em Pinda, quem era o seu professor? O Roncone. Algumas pessoas conhecem, porque ele é bem conhecido. Nós tínhamos meninas, né, que a gente levou para campeonato brasileiro. Eu joguei vôlei lá em Pinda e na minha época, logo depois, foi um rapaz novo que assumiu, não foi? Teve o Eduardo, Sim. Que agora ele tá para fora. Entendi, ele saiu. E deixa eu te falar, a diferença... da prática da sua época para agora, eu falo porque você trabalha com crianças, né, iniciação e tudo mais, a diferença da iniciação da sua época para a iniciação da agora, ou a gente traz muita coisa, ou é igual? Então, o que mudou? Que antes a gente iniciava a modalidade
com 6, com 7 anos. Agora está iniciando bem mais cedo, com 3 anos. Que legal. O que mudou da minha época para agora? São as técnicas que estão sendo aplicadas. Entendi. Que cobra-se muito mais ponto de pé, mais a parte física da criança. A ginástica, igual você falou agora, ponta de pé, a ginástica tem muito similaridade com o balé? Com a parte de dança, essa parte artística? Tem, tanto é que na ginástica competitiva e para as equipes de pré-competição, né, a formação delas, tem um horário específico de balé. Que legal. Que não é um balé. Olha, muita gente não sabia disso, eu nem tinha noção. Precisa de balé, sim. Precisa porque precisa da parte de ponto de pé, a parte dos nomes também a gente usa. A parte de postura, né? Bastante postura. Que bacana. Vamos lá. Quanto mais cedo se inicia na ginástica é melhor? Isso é verdade ou é um mito? E mais um mito, por que todo ginasta é pequenininho, é baixinho? Explica isso pra gente. Então, quanto mais cedo é melhor, porque 3 anos você está começando a sua vida escolar, está começando, você acabou de engatinhar, começando a andar. Acabou de aquele término daquela parte da primeira infância. Isso. Ali, né? Aí a criança vai começar o quê? Correr, saltar, pular. Então, o que ela consegue ganhar com a ginástica nesse período, lá na frente ela não vai ter dificuldade nenhuma. Entendi. Ou seja, você engloba no repertório motor dela, cognitivo motor ali, habilidades. Sim. Que é muito mais fácil ensinar sem ela ter gestos, sem ela ter o medo. É verdade, Paulo, ou é mito também, que as crianças, quanto mais cedo elas têm menos medo, tipo assim, de você ensinar uma estrela, um mortal, porque a gente vê criança pititica, gente, eu fico até assustada, as menininhas virando, parece que vai quebrar o pescoço. E tá lá, na maior alegria, brincando, é verdade? É sim, porque elas não têm medo de nada, elas estão descobrindo tudo, né, Luciana? E assim, tudo que a gente pega de vício é muito mais difícil de tirar. Sim. Então, se ela começa lá com 3 anos, quando ela tiver com seus 6, 7 anos, ela não tem mais aquele vício, não tem mais medo de nada, ela já experimentou, né? Passou pelas posições básicas da ginástica. E explica para os pais aí, a gente fala, né, de virar mortal e tudo mais, mas na ginástica, lá na faculdade eu sei, porque eu sofria, gente, imagina um elefante fazendo ginástica, era terrível, era a pior da classe. Mas a gente tinha que fazer a parte prática. E sempre é o lance da proteção, né, Paulo? Uhum. Explica isso pra galera. Então, a proteção na ginástica é primordial. É muito importante, né? É importante. Tanto é que todos os professores de ginástica têm vários cursos, não é só curso para aprender a aplicar o treinamento, tem o treinamento também da proteção. Que bacana. Então, a gente é treinado para proteção. Então, conforme a ginasta vai aumentando o nível de dificuldade, o técnico tem que também treinar para protegê-la. Tem que fazer a reciclagem. E assim, a proteção, a diferença de acordo com a modalidade, porque dentro da ginástica tem vários campos, né? Tipo assim, tem o solo, tem a trave. Explica isso pra gente. E daí o professor tem que se especializar em cada proteção? Sim, porque geralmente igual a proteção, né? Sim. Por exemplo, o solo é muito parecido. Porque assim, os elementos são iguais, né? Sim, que vão ser realizados. O solo é mais ou menos parecido com o da trave. A dificuldade na trave aumenta porque são 10 centímetros. É mais ou menos isso daqui. Para você caminhar e fazer toda a execução do exercício. Mas, por exemplo, o mortal que você vai ensinar no solo é a mesma proteção que você vai usar na trave, que é a mesma proteção que você vai usar na paralela e no salto. A diferença é o tempo de reação, porque no salto, o mortal, depois da saída do salto, é muito mais veloz do que a da trave, que é um pouco mais parada. Entendi. E Paula, fala a verdade agora. As crianças, elas têm medo quando vai iniciar, porque a hora que você vê a trave daquele tamanhinho para você subir ali, ela é alta também. Tá certo que vocês iniciam com a trave baixa. Com a trave baixa, mas as crianças têm medo. Como que você quebra esse medo da criançada? Então, a trave é um aparelho muito difícil na ginástica. Muito difícil. É igual o cavalo no masculino. Então, assim,
o que a gente trabalha na trave? Bastante concentração, bastante caminhada, bastante brincadeira em cima da trave. É isso que a gente ensina para as pequenininhas. Porque não tem necessidade de você ensinar elementos ainda. Porque elas estão se adaptando ao equipamento ainda, né? Porque é muito pequenininho, né? Entendi. Mas assim, acaba que elas não têm dificuldade nenhuma. Depois que elas passam dessas brincadeiras, é lógico que tem alunas que têm facilidade, tem alunas que têm dificuldade, tem medo mesmo. Mas é aquelas que têm medo, se a gente trabalha um pouco mais lento com elas. E deixa eu te perguntar, qual a diferença da ginástica feminina para masculina? Quais são os aparelhos utilizados em uma e em outra? E qual a dificuldade e diferença do ensinamento para as meninas e para os meninos? Porque os meninos são mais peraltas, eles são mais assim, se arriscam mais. É verdade isso? É. Ó, o masculino são 6 aparelhos. É o solo, que é igual ao feminino, o salto, que é igual ao feminino, aí vem o específico, que é a barra fixa, que é aquele que é uma barra só, né? E a barra é diferente do barrote feminino. Tem a paralela simétrica, que é uma ao lado da outra, que parece um corredor. Tem a argola, que todo mundo conhece, que ficou conhecido por artesonete, e o cavalo com alças, que é um cavalo mesmo, com alças. Esse aparelho é o mais difícil, porque ele precisa de muita sustentação. Porque eles têm uma força, né? Muita sustentação e agilidade, habilidade para passar naqueles volteios, que são aqueles giros que eles fazem. Então, por exemplo, a iniciação do cavalo. A criança pequena, que você acaba de chegar para você, por mais que seja um menino que adora pular, você não pode jogar ele no cavalo, tem que ir com cogumelo. Entendi. Que é um cogumelo mesmo. É um cogumelo. Aí eles brincam, fazem exercícios específicos no cogumelo para depois passar para o cavalo. E no feminino? O feminino são 4 aparelhos, que é a trave, o solo, a paralela e o salto. A paralela chama assimétrica, porque é uma em cima e outra embaixo. Entendi. A trave de equilíbrio, que eu falei que são 10 centímetros, que assim, na grande maioria, se você conversar com várias ginastas, elas vão falar que o mais difícil é a trave. Mais difícil. É a trave. Deixa eu agora, chegou aonde eu quero falar. Quais são as principais habilidades que essa modalidade exige do atleta, da criança? Porque às vezes a gente olha lá, pensa que é só, tem que ter uma questão de equilíbrio, né? E uma questão de força física, mas não, tem outras habilidades. Tem várias. Eu gosto de dizer e defendo que ginástica o esporte é a modalidade mais completa que tem. Por quê? Para você ser praticante pequenininha, é lógico que você não vai exigir isso das crianças que estão iniciando, mas eu vou dizer daquelas que estão começando a competir. Elas têm que ter flexibilidade, tem que ter equilíbrio, agilidade, coordenação motora. Coordenação motora a gente trabalha demais. E postura, né? E noção temporal, espacial, né? Sim. Isso é muito difícil da gente inserir nas crianças, né? Ou seja, é por isso que é importante, pais que estão aí de plantão, que as crianças que têm esse interesse ingressem mais cedo, porque daí vai ter mais facilidade, menos medo. É isso mesmo, Paula? Isso. Que legal. Deixa eu te falar, de novo, você não respondeu. Verdade ou mito que os ginastas não crescem? Que mito. A maioria é tudo baixinho? É mito. Por que a Luciana está falando que a maioria dos ginastas são baixos? Porque assim, acaba sendo um pouco mais fácil para a ginasta ou para o ginasta sendo baixo. Porque ele está mais próximo do solo. Sim. Assim, uma ginasta pequena, ela tem mais tempo de girar, ela não precisa subir tanto para fazer um duplo do que uma ginasta alta, paralela. A paralela é como você tem que fazer voos. Qual que é a diferença, a distância de uma paralela para outra? Então isso vai de atleta, porque ela tem uma regulagem. Daí regula, porque eu falo por causa do tamanho da extensão do tronco, é diferente de uma para outra. Às vezes tem ginasta que é grande, mas que não gosta de ficar com a barra aberta, porque daí você pega com o corpo estendido. Só que para você passar dessa barra de baixo para a barra de cima, você vai ter que ter muito mais balanço para passar. Então, às vezes, elas preferem trabalhar carpado, né? Sim. A barra mais perto, para poder ter essa facilidade que as pequenininhas têm, né? Igual a gente tem uma pequenininha, que é a Flávia Saraiva, né? Então, eu penso, porque o vôlei eu só mexia, a gente vê pelos biotipos. Por isso que é muito legal, eu falo e sempre prezo aqui, falo para vocês, pais, coloquem as crianças para fazer de tudo, né? Sim. E daí lá depois dos 11, 12 anos você vai especificar. Daí ela vai achar o esporte que ela gosta e o mais importante, que tenha biotipo, né? Porque também não adianta eu pôr um pirulito de 2 metros para fazer ginástica, porque imagina a dificuldade que ela teria. Então, né?
Pode ser que desenvolva? Sim, porque às vezes, eu falo isso muito lá em casa, que tem criança que tem talento, né, que são talentosas, que têm um biotipo, e tem aquelas crianças que são as treináveis, que não têm o biotipo, mas elas gostam. Então, às vezes, essa criança que não gosta se desenvolve muito mais rápido do que aquelas que têm talento. E vamos falar também, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado também, pai, porque criança não é fazer tudo o que quer, a hora que quer. E às vezes esses talentos, por eles terem facilidade de execução das atividades, eles são mais preguiçosos, são mais dispersos, né? Porque para eles tudo é fácil de realizar, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, Paula? E sempre assim, incentivar. Se você vê que o seu filho está gostando daquela modalidade, se ele está se destacando, está se desenvolvendo, de repente vai para uma equipe de competição, está indo para que seja uma competiçãozinha que seja assim, a mais assim, pra gente, né, que é professor, que sabe que tem níveis, mas pra criança é importante. E se ela tá gostando, a gente tem que incentivar. Como que incentiva isso? Vamos, deixa de preguiça, incentivar, sempre elogiar. Não fica arrumando compromissos no horário do treino, no horário de competição, né, Paula? É muito importante isso. O atleta, a criança, ganhar responsabilidade e disciplina desde cedo. E ele vai levar isso para a vida inteira, para o trabalho, para a escola. Então, prestar atenção nisso, pais. Não é só passando a mão na cabeça que a gente cuida do filho, não. Olha aqui, galera, para a gente encerrar, vamos saber da Paula agora, no seu grupo, Paula. Você está trabalhando na prefeitura de Pinda e aqui em Taubaté, né, no TCC. Tem algum talento aí em vista para a gente pode falar, olha, daqui a uns anos a gente vai ter na região um ginasta, uma ginasta top? Tem. Só que é por isso que eu entrei nesse requisito de os pais serem importantes. Porque às vezes a gente consegue achar no meio de tantas, 1, 2 meninas, 3 meninas, talentosas, 4, né? que você vê que leva jeito, que dá pra... Só que a ginástica, por exemplo, eu acho que todos os esportes são assim. Chega um momento do seu treinamento que exige muito, né? Aí é muito importante, quem tá do lado de cá, que somos nossos pais, ajudar, né? Então, assim, lá tem meninas boas. Tanto é que tem meninas que saíram aqui do nosso TCC, né? Onde eu trabalho, e foi pra lá. E se destacaram muito bem lá. Então, essas meninas de treinamento, elas têm possibilidade, sim, de chegar. Como já tiveram meninas aqui. Lá em Pinda a gente teve a Daiane mesmo, que foi atleta de Pinda, ela foi paulista, foi pro brasileiro, ficou em 5º no brasileiro, no B, que era abaixo da Daiane dos Santos, da Jade Barbosa, mas elas competiam, elas estavam competindo nesse meio. Espaço, então assim, possibilidade existe sim, só que a gente precisa de vocês, os pais, para poder incentivo, né? E não deixar essa criançada desanimar. Então, gente, se liga, vamos incentivar e vamos se atentar. Aquilo que eu já falei de novo, mimar não quer dizer que você está fazendo a coisa totalmente certa. É lógico, tem as manias e tudo mais, mas o esporte faz muito bem para a criança, para o crescimento e desenvolvimento da criança. Paula, muito obrigada. Você quer deixar um recado para a galera? Eu quero. Aquelas crianças que gostam de praticar esporte e têm vontade de experimentar a ginástica, porque às vezes a gente fala, não gosto, mas é interessante vocês irem até a gente lá no TCC, né? Porque a gente está com crianças de 3 até 15 anos, então até os meninos mesmo, que queiram participar, queiram ver como que é a ginástica. Não tenho medo de quebrar o pescoço. Que não vai quebrar. Não vai quebrar porque eu não vou deixar. Vai até o TCC ou procura uma academia que tenha ginástica para praticar, para ver o quanto é gostoso. E é muito importante a prática de esporte. Poxa, Paula, muito obrigada. Eu que agradeço. Isso, o pessoal da rádio agradece. E quando a gente tiver assim, campeonatos e tudo mais, a gente chama você para contar pra gente. Tá, pode chamar tá bom? Gente, até mais. Fica com Deus. Tchau, até a próxima.